Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Potência Podcast aqui nos nossos estúdios diretamente nacional e internacional aqui ao lado Erickson Henrique. No oferecimento de Conect Automação, nós temos aqui mais um episódio do Potência Podcast. Isso mesmo, garoto. Então estamos aqui em mais um episódio aqui que tá sensacional. Mais uma mentoria vem por aí, eu tô sentindo. E viu? o pessoal fica com saudade agora, né, do Potência aí, semana após semana, perguntando sobre o quadro, perguntando. Então segue @PotênciaCast, tá? No Instagram. E você vai acompanhar toda a nossa agenda lá, né? De qual programa vai ao ar naquela semana, quem é o entrevistado. Estamos no YouTube também, né? Nas plataformas. Estamos no Deezer, estamos onde mais? Spotify, negócio tudo lá. é... Potência negócio Podcast, você acha tudo. Inclusive, eu vi agora aqui no retorno da imagem que eu tô parecendo a logomarca, ó. É mesmo, é. Mas você é como é o mascote aí do negócio aí. Pois é, mas vamos lá, Carlos Jorge. Quem a gente trouxe aqui pra dar essa mentoria, mais uma mentoria aqui no Potência Rapaz, Podcast? ele além de bonito, né? É um empreendedor nato, um homem valente. Esse daí tem uma história de superação incrível. Esse é igual a da gente que saiu lá do Vergel, né? 2 quebrados e hoje são 2 referências. Esse cara também saiu de baixo e hoje é um empresário, empreendedor, né? E Futuro patrocinador do Potência Podcast. Vamos conversar. E aí é isso. Ele é tudo isso e muito mais, além de um ser humano extraordinário, um amigo de longa data aí. Um dos primeiros caras que acreditou de verdade. Sabe aquele cara que tem, ó, bicho? Conta comigo, tá? Quando for trabalhar no social aí, o que deve me avisa aí. E não tinha Edu Lira, não tinha Gerando Falcão, não tinha nada. Só que o desafio que eu encontrei de cueca em casa, irmão, lavando o sofá dele, a confusão lá. Mas depois eu entendi qual era a causa dele lá. Quem é que tá aqui? Fábio Farias! Fábio Farias. Ele é turismólogo, empreendedor. Eu sabia já do Zé Galeta e Maria Pizza. Toda vez eu quero dizer Zé Pizza e Maria Galeta. Já pensou nisso aí? Já pensou nisso? Nesse Mas já foi trocadilho? homenageado. O Zé é meu pai e a Maria é minha sogra. Ah, Então, que massa, não cara. dá pra mexer mais, não. Então é um negócio de família já, ali, estruturado na família. Porque sou eu e minha esposa sócios, né? Então ficou o Zé em homenagem ao meu pai e a Maria em homenagem à minha sogra. Entendi, que massa. Fábio, quando eu conheci o Fábio, eu conheci já ali andando no Manda Ver também, Envolvido com o Manda Ver. nos eventos envolvidos com o Manda Ver e tal. E eu nem sabia que era Fábio, pra mim era sempre Fabinho, porque o cara já dizia, é o Fabinho. E aí eu, Normalmente como me chamam. quando Deve ser que eu sou alto. ele disse, vem o Fábio aqui, eu já imaginei que vinha o Fabinho. Tem que dar uma ajustada na câmera dele, tá, viu, Lucas? Então vamos começar. Vamos continuar aqui, né? É. E aí o que acontece? Eu gosto de fazer sempre a mesma pergunta. Quem é Fábio Farias? Rapaz, quem é Fábio Farias? É um cara que pisciano. Todo bom pisciano é muito sonhador. Isso já teve um tempo que era algo que era demérito. Rapaz, você sonha demais. Tá aqui, ó. Tem uma pessoa na minha família que eu não vou falar quem é, porque senão ela... Que chegava pra mim assim, segredo. ó. Com... Tipo, vai ter concurso pra bombeiro, pro correio, pra polícia. Ela chegava com a data marcada, com o edital, com quando ia ser a prova, com o valor da inscrição. Independente de qualquer coisa, era aquilo ali. Porque sonhar era um problema, entendeu? Ser empreendedor era um problema. O certo, entre aspas, era o cara conseguir terminar a faculdade e fazer um concurso, porque ali estava garantido o salário. Já vou tomar nota aqui. Sonhar era um problema. Gostei Era um disso. problema. Então, o que ocorre? Então, eu sempre fui muito mais um sonhador que queria construir do que aquele cara que queria seguir um padrão. Hoje é falado que dentro da caixinha, né? Que estava dentro da caixinha e tinha que estudar, fazer um concurso, passar e ali estava tudo certo. Só que antes disso, eu tinha outros projetos que não eram necessariamente nessa linha. Até porque antes de empreender, eu fui servidor público. Eu coordenei o Conselho Estadual de Turismo aqui em Alagoas durante um tempo e eu vivenciei o serviço público, o que tem de bom e o que tem de ruim no serviço público. E aí tem uma passagem que eu não esqueço nunca. Eu entrei na Secretaria de Turismo quando eu fazia o primeiro período da faculdade de turismo. E ninguém estagia em primeiro período de faculdade, porque normalmente fica para o final. E eu pegava no pé do meu professor, do Herbert Freire,
Herbert, um beijo. Ele trabalhava na secretaria, eu dizia, Herbert, eu preciso de um estágio. Eu preciso dar um norte na minha vida, eu já quero trabalhar, tal. E ele falava... Quantos anos você tinha aí? Eu tinha 21 anos. 21 anos. 22 anos. Foi aí que você começou no empreendedorismo? Não, aí eu virei servidor público. Mas aí você começou a pensar como empreendedor? Sim. Porque eu já tinha passado pelo Flávio, que daqui a pouco a gente fala que foi quando eu trabalhei na WhatsApp. Né? Era isso que eu queria. E daqui a pouco, na verdade, eu tinha 23 anos. 21 eu estava com o Flávio. Então, o que ocorreu? Mas eu trabalhando, eu digo, olha, eu saí da empresa em que eu estava, comecei a fazer faculdade e eu quero estagiar. Eu tanto insisti que eu consegui o estágio. E consegui o estágio, quando eu saí da secretaria, era gerente e coordenava o Conselho Estadual do Turismo. Que era algo, você tem o Conselho Municipal de Ação Social, tem o estadual, só que o estadual, na época, era quando estava implantando o programa de regionalização do turismo, então tinha interlocução com Brasília. Então eu ia para Brasília quase toda semana, no mês, 1 ou 2 vezes, e aquilo causava uma ciumeira, até porque eu era um estagiário, que fui para um cargo comissionado, virei coordenador do conselho, e no dia que eu fui demitido, você imagine isso. O cara chegou para mim, o secretário na época, e disse, você é da cota de quem? Você já passou por aqui por 9 secretários. Você sabe o que é isso hoje, né? 9 secretários. E continua aqui, continua assim. Rapaz, a minha cota é o meu trabalho. Eu trabalho, eu faço o meu trabalho, assim, o meu resultado. Mas quer dizer que se eu exonerar, não vem ninguém pedir, não vem um vereador, não vem um deputado, não vem... Eu digo, rapaz, eu acredito que não. Ele fez, então você está exonerado. Na lata, assim. Então você está exonerado e nomeou o filho dele para o meu lugar. Porque ele achou que o filho, que depois virou candidato, teria uma visibilidade na coordenação do Conselho Estadual. E era um cargo técnico, né? Exato. Só que aquilo, para mim, foi um divisor de águas. Porque eu saí, vendi o meu possante, era um Gol quadradinho. E eu digo, fui olhar pro meu currículo, que fazia tempo que eu não precisava olhar pro meu currículo, e putz, eu tô fazendo faculdade, mas eu não falo outro idioma. Vendi o carro, fui pra Argentina fazer curso de espanhol, para na volta também ter essa condição de ter a comunicação em outro idioma. Tudo a ver com turismo, né? Tudo a ver com turismo, porque eu já fazia faculdade, né? E aí o que ocorreu? Eu lá, nessa época eu já tinha formado, né? Eu já tinha formado. Eu voltei com 2 propostas de trabalho, voltei dando aula em uma faculdade e no Senac, dando aula no Senac. Onde depois eu saí do Senac na coordenação também, eu cresci dentro do Senac, e aí é onde eu falo do empreender. Você empreende, né? Você não é porque você está dentro de uma instituição, é funcionário de uma instituição, você não pode empreender dentro dela e crescer dentro daquela instituição. Então, em todas as empresas que eu passei, eu nunca saí no mesmo cargo que eu comecei. Eu sempre cresci dentro dela. Então, eu saí do Senac na coordenação da área de turismo e hospitalidade em toda Alagoas e dando aula em 2 faculdades. Foi quando me chamaram de louco pela segunda vez. Por quê? Porque eu saí, a gente está falando de 12, 13 anos atrás, eu saí de uma situação que naquela época poucos turismólogos tinham a faixa salarial que eu tinha, coordenando e dando aula em 2 faculdades, para empreender. Então, eu saí de uma situação positiva para uma situação negativa financeiramente, porque tudo que eu tinha, minhas reservas, o que foi da rescisão lá no Senac, tudo foi investido na pousada. Na época, na verdade, era o Maceió Hostel, que foi o primeiro hostel mais forte, mais organizado, que foi aberto aqui em Maceió, inclusive, porque eu trouxe da Argentina, a gente viajava muito dentro da Argentina na época do intercâmbio e ficava sempre em hostel. Eu não vou levar essa ideia para Maceió e fazer algo organizado. E foi assim que aconteceu. Então, respondendo a sua pergunta, vem daí. O sonhar vem daí. E de não estar satisfeito naquela zona de conforto. Nada contra. Quem pensa, quem quer, cada um vai dizer o que quer para sua vida. Para a minha vida, não estava se encaixando nem ser servidor público, nem trabalhar numa instituição na época que eu respeito. Tenho amigos maravilhosos lá no Senac, mas não se encaixava mais dentro do que eu queria para a minha vida com a minha esposa, né? Entendi. Então, o que ocorre? Esse sonho, esse viver um sonho, ele continuou. E hoje a gente está vivendo uma outra realidade de sonhos diferentes. Por quê? Porque eu virei pai, tenho 2 filhos, já tenho 26 anos que eu estou com a minha esposa, tenho 45 anos, não tenho mais 30. Então, os sonhos, eles amadurecem, eles precisam de muito mais planejamento para que eles se tornem realidade. Você, quando tem 20 anos, você tem tempo para queimar. Quando você tem 45, você já não tem mais
tanto tempo para queimar. Você já não pode dar mais aquele... Metade de 90. Exato. E você não pode dar mais aquele tiro, no bom sentido, e errar aquele tiro, depois dar outro e errar. Você já tem que ter mais precisão no que você quer mirar, entendeu? Entendi. Mas você percebe, né, Fábio, que ao longo da trajetória, assim, fica um planejamento mais racional, porque a gente sai de uma demanda emocional, porque a imaturidade, né, o processo de amadurecer dentro desse processo é muito desafiador. Muitas vezes uma potencial oportunidade também pode ser nosso fracasso, mas esse fracasso também pode ser o nosso ponto de inflexão para poder ter um êxito, um resultado maior, de potencializar alguma coisa. Eu particularmente, eu percebo muito essa maturação em mim, né? Hoje eu tenho 35, completo meus 36 anos, na verdade. 3 filhos. 3 filhos, mulher. Só que assim, eu não perdi a coragem. Sim. Né? Mas hoje eu faço um cálculo maior. Hoje o zero corre à toa. Hoje eu pego a calculadora mais de uma vez, né? Antes eu dizia, mano, só assim, apesar que, né, eu mesmo casado com a filha morando de aluguel, eu fiz algumas loucuras na minha vida, né, que realmente me disseram, bicho, que maluco, eu não tinha condição de fazer aquilo, mas mesmo assim eu coloquei minha mulher, meus filhos, mas hoje me dá uma condição muito mais, assim, de racionalização, mas também de maturidade, que eu acho que é esse processo que acontece com todos nós. Hoje, na sua base de experiência, desde a sua vida acadêmica, desde a sua vida sempre galgando essas posições, qual o seu olhar, assim, de ponto de inflexão, ou como você vê como base, assim, de consolidação para você ter galgado esses grandes resultados? Porque não é uma trajetória fácil de fazer, né? Muitas vezes o cara começa ligando o salário em pouquinho, reclama pra caramba, e agora quando o cara tem a sorte de ter quem indique, que foi o filho do homem aí que você falou, maravilha. E a gente que veio de baixo, que tem que ralar duro e mostrar resultado. Como é que você lidou com essas grandes variáveis assim? Olha, quando eu fazia faculdade, a minha faculdade era R$315. A minha bolsa no estágio era R$165. Pagava não, No outro horário, eu trabalhava como ambulante. Olha, como ambulante. Então, eu trabalhava com vendas externas ambulante mesmo, na rua. Para completar. Inclusive, depois eu passei a representar uma vinícola. Repara, uma vinícola. Fui para o Rio Grande do Sul, fui para uma cidade chamada Garibaldi. Teve uma oportunidade, fui lá fazer um treinamento na vinícola com sommelier, o cara... Imagine o seguinte, você vai para Garibaldi numa cor dessa, fica hospedado num convento, literalmente um convento, do lado tem uma escola pública. Quando eu saí para almoçar, tocou o horário de sair a turma da manhã. Só saía Gisele Bündchen, meu irmão, da escola, assim. Só galeguinha, assim, tudo assim. E eu parecia um ser de outro. Olha, um moreninho, quase negro, porque só tinha loirinho. E aí, quando eu voltei, que precisava complementar minha renda, porque eu fazia estágio de manhã, trabalhava com vendas à tarde e fazia faculdade à noite. Certo? Aí vem o ponto de inflexão. Eu queria casar. Então, o grande ponto de inflexão grande na minha vida foi quando eu decidi que eu queria casar. Eu já estava com a minha esposa há 10 anos. Eu digo, não, há 8 anos. Eu digo, não, vamos noivar e vamos casar, porque não adianta ficar. Só que quando a gente casou, tem uma coisa que é importante. Eu estava formado, ela estava formada. Eu estava pós-graduado, ela estava pós-graduada. Eu tinha o meu trabalho, ela tinha o trabalho dela. Entendeu? Eu vejo alguns casais que, infelizmente, não estão mais juntos hoje, da minha época, que fizeram o contrário. Às vezes o cara até tinha um empregozinho melhor. A mina também, vamos casar. Mas não tinha uma base para alicerçar aquele sonho. Então, o casamento, para mim, foi algo que foi muito importante. Foi um ponto de inflexão gigantesco. Porque você começa a viver um propósito muito maior do que um namoro. Exato. Muito maior do que um noivado. Então, você conhece a minha esposa, você sabe que a gente vive um propósito. Não é à toa que ela é minha sócia nas empresas e eu não tenho nenhum outro sócio. Por quê? Porque dentro do bom e do ruim, da saúde ou da doença, da alegria ou da tristeza, eu jurei que eu estaria com ela. Do dinheiro do Taliso, do dinheiro do Taliso, sim. No caso do empreendedor, já entra esse daí também. Daqui a pouco a gente chega nessa parte. Mas é literalmente isso. Então, esse propósito que a gente vivencia, ele é algo que ele tem que ser transparente. Ele tem que ser algo que vai fazer com que as dificuldades de hoje sejam muito menores, porque o propósito ele fala mais alto. Então, esse foi o primeiro grande ponto de inflexão da minha vida.
Um outro ponto de inflexão gigantesco que eu precisei, e aí foi quando eu falei profissionalmente, foi quando eu resolvi sair do Senac. Por quê? Porque o Senac é uma instituição onde é muito comum as pessoas se aposentarem no Senac. Você só é demitido do Senac se você roubar, entre aspas, ou o cara for muito incompetente, não tem entrega. Senão você vai ficar lá 15 anos, 18 anos, 20 anos, entendeu? Então, eu cheguei, rapaz, você vai sair do Senac, entendeu? Eu disse, rapaz, vou. Por quê? Porque eu não tá encaixando mais na minha vida. Voltando para a secretaria, uma frase que eu esqueci de dizer, que você perguntou, Erickson, foi o cara chegou, a mulher chegou e disse assim, Fábio, por que tu corre tanto? Tu não vai mudar o mundo, não. E eu correndo, resolvendo. Nesse dia, eu ia receber um ministro do turismo chamado Valfrido dos Mares Guia, no aeroporto. Repare, o cara era estagiário, virou conselheiro, foi receber um ministro. Eu fui receber esse ministro lá no aeroporto, ele chegou no jatinho com o João Lira. E aí foi quando eu passei mais medo dentro de um carro, porque o cara entrou, ele veio, entrou no carro do João Lira, desceu e eu vim com os batedores que a polícia botou para acompanhar o ministro. Rapaz, os caras dirigiram como louco, né? Mas eu não sabia que lá na frente as motos estavam parando o trânsito, né? Para passar a comitiva com o ministro. E aí, nesse dia, ela perguntou, por que você corre tanto? Você não vai mudar o mundo, não. É só mais um ministro que vem aí, alguma coisa do tipo. Eu digo, fulana, eu não quero mudar o mundo, não. Se eu mudar a minha vida, a minha realidade, eu já mudei o meu mundo. Exatamente. Aí vem a história do sonhador, entendeu? Exato. O primeiro sonho, você não falou primeiro, eu vou mudar Alagoas e transformar Alagoas no estado mais empreendedor e inovador do Brasil. Você falou o quê? Vou mudar o Vergel. Como o cara pode chegar hoje, tá assistindo nosso podcast, putz, eu vou mudar a minha rua. Exato. Depois eu vou mudar o meu bairro. Mas o que era ontem? Vou mudar o Vergel, hoje já tem um olhar, a vida andou, caminhou e você já consegue olhar hoje Maceió na função que você tá. Da mesma forma que a sua empresa, que antes podia ter clientes locais, já tendo clientes em outros estados. Mas no primeiro momento ela começou... É muito interessante essa relação, porque a gente tem conversado muito com empreendedores aqui e se liga, né, Jorge? A maioria dos empreendedores que botaram um negócio, que dão certo no negócio e que é muito importante as pessoas saberem a relação do dar certo ou do sucesso, é você estar satisfeito com o que você tem. Não é você ser rico, não é você ter um monte de coisa. Não é você... Não, pode acontecer isso daí. Mas se você lhe satisfazer, é ótimo. Mas eu acho que a satisfação, o sucesso é você atingir as suas metas, que são as metas atingíveis. E o que é interessante é que a maioria dos empreendedores que vieram aqui, eles começaram a empreender num momento parecido com o seu, parecido com o meu também. Eu também tive que abandonar o melhor trabalho que eu tinha, o melhor salário que eu tinha na época para poder ir pro... Você usou um termo que eu achei muito massa, Fábio. Você saiu do positivo pro negativo. Foi exatamente isso. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Saiu do positivo pro negativo financeiramente. Eu passei, por exemplo, 1 ano da minha vida sem tirar nenhum dinheiro da empresa e vivendo com as minhas reservas para poder... Agora, olha o risco, né? Total. Fazer dar certo, gastando as reservas, e se não der certo, negão, era uma linha de ferramenta, um alicate aqui, na outra, fechar a tomada e fechar a iluminação, que isso não tem demérito nenhum, porque eu faço isso até hoje, mas que bom que eu sabia fazer isso, porque era o meu refúgio. Se não desse certo aqui o empreendimento, a empresa, eu vou ali, trocar a tomada, fazer isso aí, que eu faço até hoje, inclusive, não tem nenhum problema. Mas eu achei interessante isso daí, a sua visão de... muitas vezes a gente vê aí essas fórmulas de ganhar dinheiro. Fique rico em uma semana. Fique rico em uma semana. Aí como é que os caras vendem? Fazem assim. Vendem assim. Você tá quebrado, pronto, é você que eu quero. Você tá quebrado, agora você vai investir aqui R$70 no meu curso e vai dar certo. Mas, putz, o cara tá quebrado, tá desestruturado. Pode dar certo? Pode, porque o cara tem garra, vai lá fazer e tal. Mas primeiro você tem que fazer dar certo o seu mundo. Foi outra coisa que você falou. Tem que dar certo o seu mundo, sua vida tem que estar mais organizada. Ou seja, trabalhe pros outros primeiro. Sempre quando alguém me pergunta como é que eu me torno empreendedor, eu falo, primeira coisa, seja um bom funcionário. Trabalhe pros outros primeiro, ganhe dinheiro trabalhando pros outros, e aí você, trabalhando pros outros, monta o seu negócio paralelo. Não deixa que não, monta paralelo. Aí o que você tá fazendo de meia-noite às 6 horas da manhã? É o que eu pergunto para meus colaboradores. Quando eles dizem, caramba, Henrique, tem uma entrega aqui muito grande, eu não tô sem tempo, eu faço. O que você tá fazendo de meia-noite até 6 horas da manhã? É esse momento, bicho, dormir é luxo, tem que correr atrás.
E aí você falou aqui, o Carlos já falou sobre ponto de inflexão, e aí você falou que antes eu tava com o Flávio. O Flávio que ele tá falando é o Flávio Augusto Silva, meu amigo. É um dos homens mais ricos do Brasil. Um cara que eu já li 4 livros dele. Eu li o Geração de Valor 1, 2, 3, o ponto de inflexão. Se ele lançar, o que ele lançar eu leio, porque ele mudou a minha vida como empreendedor, inclusive. Do WhatsApp. E aí você teve uma experiência com o Flávio. Conta pra gente aí como foi isso. Eu acho que o Flávio, na verdade, o que acontece? Quando a primeira vez que eu andei de avião, eu tinha 21 anos. Foi o Flávio que pagou a minha passagem, então eu posso dizer isso, que eu fui pro Rio. Eu era um vendedor de curso do Flávio aqui em Maceió, quando ele implantou a WhatsApp, na Engenheiro Mário Guzmão, número 440. E eu fui da primeira turma de contratados e tinha um processo de crescimento interno, que era batendo metas. E aí, quando o Flávio disse, não, eu quero ampliar, quero crescer, mas quero crescer com a minha equipe, pegando os melhores do Brasil e formando do meu lado. E aí o que aconteceu? De cada unidade, na época tinham 23 unidades no Brasil, da WhatsApp, ele fez colocou as metas, quem atingisse ia para o Rio, com tudo pago. E ficava 3 meses de curso no CTW, fazendo o curso. Imagina, você trabalhava de dia e tinha aula com o Flávio pessoalmente à noite. Imagina que privilégio. Massa. E era mentorado por ele durante o período que estivesse lá. Ele, Edilberto, entendeu? Então, toda a equipe, eu fui um dos que passaram aqui, bateram as metas, nós fomos para lá e eu fiquei lá 3 meses. Nesse período que a gente ficou, toda a formação era para que a gente tivesse condição de assumir uma unidade. Depois, e aí, o que era o processo de assumir unidade? Ir para aquele estado, fazer a seleção, contratação, capacitação das equipes e fazer com que aquela galera que fosse contratada também crescesse. Porque isso que o Flávio fala, quem trabalhou com ele não é discurso. Ele quer que você cresça. Mas você vai crescer batendo metas. E essas metas, elas vão te desafiar. Entendeu? E é uma coisa assim, eu lembro que quando eu estava no Rio, porque de dia a gente trabalhava fazendo matrícula. Agora você imagina, era a primeira vez que eu andava de avião. O cara chega no Rio, e aí tem que marcar, que a gente fazia o trabalho de marcação por telefone, e fazer as entrevistas com os potenciais alunos. E o cara não conhece o Rio, né? Uma coisa é você marcar uma pessoa no Farol, outra na Ponta Verde e outra na Mangabeira. Uma coisa é você marcar uma pessoa na Barra da Tijuca, outra em Madureira. Então, quer dizer, no começo foi muito difícil. Porque a gente marcar, a primeira meta era sentar e conseguir a agenda. Quando você conseguia a agenda, você não importava onde a pessoa estava. Você ia, porque você queria mostrar serviço. Você estava lá, no Rio de Janeiro. Então, isso foi muito complicado para mim no começo, porque tudo era muito novo. E uma vez eu voltando de uma entrevista, e a aula era à noite, e não podia chegar atrasado. Eu voltando de uma entrevista em Madureira, na Avenida Rio Branco. Chuva. Absurda chuva. E aí eu digo, não, vou chegar atrasado. Aí desci do ônibus e aqui, ó. Quando eu cheguei no CTW, que ficava na Avenida Rio Branco, em frente ao Banco Boston, molhado. Aí, porque você tá assim, eu digo, rapaz, muita chuva e eu não chegar atrasado. E ele fez duas coisas muito, 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 muito fera comigo. Isso eu nunca falei isso pra ninguém. Nesse dia, o Flávio pediu pra desligar o ar-condicionado, porque... E eu, não preciso, os colegas vão ficar com calor. Ele, não. É o contrário. Os colegas não vão ficar no frio, vão ver você no frio e deixar você no frio porque você tá assim. E a outra coisa que aconteceu foi que quando eu tava lá, e eu sou mais velho da minha casa, o meu pai tava passando por dificuldades gigantescas aqui, e o Flávio soube que tinham cortado a energia da minha casa, da casa dos meus pais. E aí ele chegou, me chamou depois da reunião. Depois da reunião, não. Foi quando o Flávio soube que ia ser pai do primeiro filho dele. Aí ele falou pra todo mundo se emocionou, todo mundo chorou, tudo. A gente tava saindo assim da sala. Ele falou, eu quero falar com você. Disse, o que foi? Ele disse, eu tô sabendo que na sua casa, na casa dos seus pais, tá com problema lá, dificuldade. Meu pai é capoteiro, né? E a minha mãe é costureira. E teve energia cortada. A produção dessa semana da equipe lá de Maceió, uma fatia vai ser para deixar as contas de energia da casa do seu pai todas pagas. Caraca. Entendeu? Então eu não sabia que o cara sabia. Eu não sabia, muito menos eu sabia que ela tomava uma atitude dessa. Então, essa é uma coisa que eu tô lhe falando, que muitas vezes um grande empresário, que hoje é um cara bilionário, ele tem um olhar humano que não precisava. Tá compreendendo? Ele não precisava, ele podia muito bem deixar aquilo ali quieto, eu soube, mas não, ele se antecipou.
Para quê? Para que eu ficasse confortável para trabalhar, Ter paz, né? ter paz para trabalhar lá no Rio. Então, essa experiência forjou muito do que eu sou hoje. Então, quando ele começou o projeto de geração de valor, eu achei maravilhoso, porque muita gente teve acesso a algo que as pessoas que muito próximo dele é que tinham acesso àquilo. Muito massa. Entendeu? Então, essa vivência com o Flávio nesse período, ele me forjou muito do que vem para frente, né? E agora já adulto, casado, 2 filhos, eu levei a minha família para Orlando. E aí falei com ele, Flávio, eu tô aqui em Orlando, tudo, queria tirar uma foto com a minha família e tal. E a Lara, minha esposa, já estava comigo naquela época, né? Então ele viu a Lara namorada e viu a Lara agora mãe de família, com 2 filhos. Aí fomos, fui recebido na casa dele, no condomínio, tirou foto, aquela coisa toda. Então, Foi mesmo, que massa. Cara. Continua sendo uma pessoa... Nem me chamou, velho. Ô, rapaz. Interessante que nesse podcast aqui, tu já conheceu o Flávio Augusto, tu conheceu o Flávio Augusto, teve uma relação mais próxima ainda. Só eu que não conheci. Então, Flávio Augusto, por favor, vem aqui conversar com a gente. Só eu. Flávio, vem aqui. E eu já li... Quando eu li o Geração de Valor, eu acho que foi quando eu decidi que ia começar, que botei metas de leitura de livros na minha vida. O Geração de Valor foi o primeiro livro que eu comprei nessas metas. Foi muito significativo. Eu comprei o livro, eu li, conheci a história do Flávio Augusto, fiquei encantado com aquilo, impactou diretamente na minha vida como empreendedor, e eu comprei mais umas 3 ou 4 edições desse livro e saí dando a amigos. Sim. E aí foi uma coisa que eu fiz, inclusive, Flávio Augusto, eu dei o seu livro aqui pra um monte de gente, e falta eu te conhecer agora. Meu pai deu uma edição pro meu sócio, pra um monte de gente. Eu faço também essa gentileza e esse favor, entre aspas, de dar o livro do Flávio de presente. O último que ganhou foi o Arthur, né? Sim. O Arthur tá no ponto de inflexão de, peraí. Antes de ir para Arapiraca, lê esse livro aqui. Aí ele foi lendo lá, tá... Massa, o ponto de inflexão é um livro também muito bom. Eu gostei pra caramba. Agora, quem já conhece a história do Flávio Augusto e o Geração de Valor 1, 2, 3, o ponto de inflexão ele ficou mais como uma degustação ali, né? Tal. Mas pra quem não conhece a história antes, o ponto de inflexão é o top, porque você já tá tudo mastigado ali. Tudo mastigado. Muito massa. Agora, assim, fiquei curioso, Fábio, também entender como é que iniciou a relação do Zé, toda vez eu confundo. Zé Galeto e Maria Pizza. Eu tenho que decorar o nome. De onde surgiu, você quer saber? De onde surgiu, como é que surgiu essa relação com a sua esposa, de sociedade. Eu acho muito interessante essa relação familiar na sociedade, porque eu não tive essa experiência ainda, né? Minha esposa é psicóloga, trabalhando no outro ramo, eu trabalho em outro. E aí eu acredito também, no meu caso, eu e a minha esposa, a gente tem visões muito diferentes sobre o negócio. Acho que talvez a gente não demoraria muito numa sociedade, não, porque a gente tem visões diferentes, que não são erradas. Ela tem a visão dela e eu tenho a minha visão, sabe? E aí... Mas se você sabe, a minha esposa é farmacêutica. Ela não é do empreender. Eu quero café também, por favor. Ela não é do empreender e as nossas visões são muito diferentes também. Ela então, é conservadora. Pode vir pra agora cá. tem uma coisa que eu falo muito lá na empresa, que é o seguinte. Eu sou o líder da minha empresa. Certo. Na minha empresa, ela não é minha esposa. Que massa. Então começa por aí. Se eu fizesse isso, a minha esposa ia ficar com raiva de mim. Não, mas eu falo muito claro isso pra ela. E às vezes ela, quando eu preciso, de algum modo, ser mais firme, entendeu? Eu deixo muito claro. Eu digo, olha, aqui dentro da empresa, eu não sou seu esposo. Eu tenho que pensar na empresa. E outra coisa, aí também eu deixo ela no sinuca da pega. Quando eu passo da minha casa, da porta da minha casa pra dentro, eu não sou mais empresário. Eu sou pai do Gabriel, da Isabela, esposo da Lara. Isso e aí não bacana. pode falar de trabalho. Só corrigindo, Entendeu? só acrescentando aqui a questão da minha relação com a minha esposa de negócio, a gente tem só visões diferentes. E aí o que acontece? Quando a gente vai pensar em um negócio, você tem que ter visões parecidas para somar. Sim. Porque, por exemplo, eu e o Carlos Jorge, quando a gente pensou aqui no Potência Podcast, a gente tinha a mesma visão. Claro, ele tem a forma dele, eu tenho a minha forma. São formas totalmente diferentes, mas a visão era a mesma. Sim. Se complementa. Aí, assim, eu e a minha esposa, assim, a gente tem visões diferentes para negócios. E aí a gente se dá muito bem, cada um no seu ramo, cada um da sua forma. Não, mas eu quando explicando para você, quando eu saí do Senac, eu abri a pousada, né? O hostel. Certo. E fiquei em hotelaria até hoje, tem 11 anos que eu tenho hotelaria. Mas eu também sou um cara de muita fé. E de vez em quando eu converso com o Papai do Céu, ou Eterno, e ele me dá sinais, assim, que são primorosos, até emocionantes.
Imagina o seguinte, 7 de setembro de 2019, ninguém falava em pandemia. Só que eu já tinha uma preocupação que... E olha que eu sou de turismo, minha formação é em turismo, sou professor de faculdade de turismo, então eu acompanho 2 indicadores que são fundamentais para quem trabalha na atividade turística, que é taxa de ocupação e gasto médio. Tá? Então, a taxa de ocupação, o tempo de permanência e o gasto médio dos turistas em Maceió, ele tem mudado muito. Então, você tem 2 situações. A oferta de hospedagem, que hoje a gente tem uma quantidade absurda de imóveis por temporadas, que concorrem diretamente com as hospedagens tradicionais, tá? Mas não estão somadas na oferta. Segundo, a demanda alterando muito, e que eu posso lhe dizer com toda certeza, há 11 anos, quando eu abri a pousada, nós chegávamos a ter 90 dias de alta ocupação no ano. Eu estou falando alta ocupação todos os dias que envolvam uma oferta, né, menor do que a demanda. Então, eu tinha maior do que a demanda. Eu tinha muita gente procurando e tinha uma demanda de quartos menor. Então, a gente tinha uma diária média mais saudável. O que é que está acontecendo hoje em dia? Você tem muita oferta, você tem muitos leitos e uma demanda caindo. Certo. Então, hoje nós não temos 30 dias de alta temporada no ano. É muito contraditório, né? Porque o que você vê, inclusive, na imprensa é que Maceió está bombando, 80% de ocupação. E essa ocupação de 80% que é medida, ela é medida nos hotéis. Ela não está sendo medida levando em consideração nos hotéis, nos meios de hospedagem convencionais, vamos dizer. Não está sendo levado em consideração os Airbnb, os alugues de temporada, os apartamentos e imóveis que estão na Booking, listados na Booking. Então, isso você dilui. Certo. E essa sazonalidade era algo que me preocupava muito. Por quê? Porque como é que eu vou manter um negócio se eu tenho, em janeiro, 130% de pessoas querendo a minha ocupação, a minha hospedagem, mas quando chega abril, maio, junho, em período de chuva, não dá 30%. As contas, elas são as mesmas. O arrendamento, a energia, os funcionários, ela varia um pouco de acordo com a ocupação. E aí, nesse 7 de setembro de 2019, antes da pandemia, eu estava fazendo uma caminhada, eu estava com a família em Porto de Galinhas fazendo uma caminhada e pensando como é que eu poderia agregar ao meu negócio um outro negócio que fosse, que pudesse complementar e que não dependesse da sazonalidade. Isso para mim era o primeiro pré-requisito. Eu não posso depender de alto e baixo do turismo. Eu tenho que ter algo que seja mais perene. E fazendo a caminhada, então, quando terminei a caminhada, eu tenho esse guardanapo, eu terminei com o nome definido, Zé Galeto e Maria Pizza. Zé, o meu pai, Maria, a minha sogra. Por que Zé Galeto e Maria Pizza? Porque Zé Galeto, eu ocupava o primeiro turno do negócio, Exato. da estrutura que eu ia construir. Normalmente aqui você via galeteria só funciona no primeiro horário. Isso. E pizzaria só na parte da tarde para noite. Depois das 17, né? Depois das 17. Então, isso aqui era o modelo na época. Então, eu fui o primeiro que abriu uma galeteria que funciona de 10 às 15 e uma pizzaria que funciona de 17 às 22. Então, para ser delivery. Então, eu tinha todo o horário ocupado da estrutura que eu construí. E otimizava muito. Mão de obra, o aluguel, a energia, tudo isso. Então, isso foi de 7 de setembro. A primeira pizza ficou pronta 44 dias depois. Tem tudo isso documentado. Então, o que ocorreu? E não tinha dinheiro, mas eu tinha um carro que eu sonhava ter, que era um Civic Prata, daquele novo, com 22 mil quilômetros, que eu olhei pra ele e digo, tu vai virar uma pizzaria, uma galeteria. E foi assim que eu fiz. Eu anunciei, vendi, abri, todo o negócio foi aberto 100% à vista. Então, eu tinha, ao final de 44 dias, um negócio novo, 2 negócios, uma galeteria e uma pizzaria, a pousada, e estavam radiante, porque eu ia começar uma temporada nova 2020, certo, pela primeira vez, sem depender só da pousada. E aí, o meu aniversário é 19 de março. O que foi que aconteceu? Dia 20 de março de 2020? Caraca. Fecha tudo. O mundo fechou. O mundo fechou. Literalmente. O mundo fechou. É como Deus foi magnífico. Delivery não fechou. Delivery não fechou. Então, eu sentei... Maximizou, né? Dia 20 de março de 2020, eu sentei com meus 21 colaboradores e disse, pessoal, é o seguinte, nós tivemos hoje 77 mil reais de cancelamento de diárias pagas. Caraca. Imagina, você acordar
você ter 77 mil de diárias já pagas que seriam usadas nos meses que vinham pela frente. A pousada está praticamente já vazia. Não podemos colocar mesas e vamos sobreviver do delivery. Então, foi muito difícil. Foi muito desafiador. Foi assim, trabalhar assim, com os nervos à flor da pele, porque eu dei uma frase que eu digo que é o seguinte: me dê a briga ou a batalha, mas me dê as armas. O que aconteceu pra gente naquela época? Nós tínhamos uma batalha, mas não tínhamos armas. Uhum. Como é que você briga sem saber o que vai ser amanhã? Você não sabe o que vai ser amanhã, você não sabe. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Tanto é que nós ainda estamos vivendo a pandemia. Eu ainda inocentemente fiz uma postagem no meu Instagram, assim: olhe você, vamos ser confiantes, vamos acreditar em Deus, mantenha suas reservas para daqui a 90 dias, que não tem gripe que dure mais que 90 dias. Imagina a inocência. E a gente está 2 anos passados. Agora, naquela época, eu sou acadêmico de turismo também. Eu fui ler e eu continuo vendo isso, o que é que estava acontecendo no mundo. E o escritório de turismo da França já colocou, naquela época, tem isso documentado, que a pandemia, os números da atividade turística só voltariam a períodos pré-pandêmicos em 2023. Em 2023, que é o que está acontecendo. Exato. Eu tenho uma experiência também interessante, Fábio. Quando iniciou a pandemia, eu estava no estado do Maranhão, lá em São Luís, fui atender um cliente lá. Aí de lá, eu fui para o Pará para fechar um negócio. E aí foi interessante porque eu fechei um contrato lá, contrato mais ou menos 400 mil reais, assim, de contrato. E fechei lá, pô, fiquei feliz, só pega, cheguei assinado já e voltei para Maceió. Quando eu cheguei em Maceió, 2 dias depois, o decreto do governo fechando tudo. Aí a primeira pessoa que eu liguei foi meu cliente do Pará, que eu tinha acabado de fechar o contrato, né? Eu disse: cara, e aí? Aí ele disse: e aí que o contrato foi vetado pela diretoria, porque até ter uma resolução da pandemia não vai ser feito nada. Aí o que acontece? A resolução da pandemia. Até hoje. Exatamente, até hoje. Mas aí a gente conseguiu depois de 1 ano reativar esse contrato e refez. Mas a gente passou 1 ano e dentro da minha empresa, eu cheguei para os meus colaboradores e aí eu passei para eles a seguinte visão. Ó, a gente vai trabalhar num sistema agora 2 por 1. Vamos ter que dar 2 vezes de suor e esforço para ter 1 de resultado. E aí o que eu garanto é que ninguém vai ser demitido pela pandemia aqui. O que for necessário ser vendido, o que for necessário abrir mão, eu vou fazer, mas ninguém aqui vai ser demitido pela pandemia. E a gente começou a fazer um trabalho que deu resultado. Graças a Deus a empresa cresceu, inclusive, na pandemia. Foi essa mesma promessa que eu fiz para meus colaboradores. O que foi que eu acertei com eles? Eu fui pegar o que é uma premissa nos Alcoólicos Anônimos. Eu não bebo, né? Mas se você conversar com alguém, não só de Alcoólicos Anônimos, qualquer um que luta contra um vício, ele não luta para sair do vício, ele luta para sair do vício pela vida. Ele luta para sair do vício por 1 dia. Isso. É 1 dia. 1 dia de cada vez. Se ele vencer o dia de amanhã, a meta dele tá batida. Aí no outro dia ele tem que começar de novo para vencer aquela meta. E pode conversar com qualquer pessoa que saiu de um vício, que ele vai dizer quantos anos, quantos meses, quantos dias ele está limpo. Entendeu? Bacana. Se você conversar com o Lê Maestro, me diz isso. E aí, literalmente desse jeito. Eu ainda tô com a dúvida ainda do negócio. Porque aí, o que acontece? Usando a minha relação assim, né? Com a minha esposa em relação ao negócio. Depois de um tempo aí, a gente abriu um negócio em conjunto. Sim. Que foi a Naturalice, que é... Eu descobri uns produtos naturais lá no Pará, que eu gosto muito de hidratante, essas coisas. Aí eu trouxe lá. E aí eu investi no produto para que ela vendesse, fizesse o Instagram e tal. E aí a gente se tornou sócio. Como eu falei sobre a relação de não conseguir lidar, né? Mas foi justamente para chegar um briefing para entender a tua história. E aí depois a gente fez uma sociedade, eu e ela, onde eu investi e ela cuida do negócio. A gente botou até o nome Naturalice, porque a Alice é minha filha e tal. E talvez um negócio que perpedure para ela aí, fique para ela. Qual a relação, dentro do teu negócio, como fica assim a relação, você e sua esposa dentro do processo? A Lara, nós tivemos vários embates até encontrar o lugar dela. Isso é importante. Entendeu? Foram vários. Por quê? Porque ela é farmacêutica. E aí é interessante. Um pouco antes da pandemia, ela estava trabalhando como farmacêutica, tudo direitinho. E eu precisava, na verdade, de uma pessoa para o financeiro. Por quê? Eu sou muito desorganizado. Muito. Entendeu? É importante a gente saber as nossas fraquezas. Exato. Entendeu? Eu sou muito desorganizado. Eu sou um cara de fazer. Você vai chegar assim e dizer: Fábio, tem ali aquele terreno. Eu quero que você construa uma sede nova da minha empresa. Você vai dizer para mim
o que é que você quer. Pode ter certeza que vai me dar um prazo e uma verba. Eu vou entregar para você e pronto. Eu vou mover mundos e fundos e vou... Que foi isso que aconteceu com o Zé Galeto, inclusive. Eu vou entregar pronto. Mas, se você me colocar numa mesa para trabalhar atrás de um birô, para organizar papéis e trabalhar de forma burocrática, você vai dizer, bicho, esse cara não consegue entregar nada. Compreende? Então, isso sou eu. E a Lara é o contrário. A Lara é muito organizada. E eu disse, não, vamos fazer o seguinte. Você ganha X nesse trabalho. Se eu contratar uma pessoa pro financeiro, eu vou ter que pagar talvez 2X. Então, não é melhor você trabalhar comigo lá. É uma parte importante, é uma área importante da empresa. A empresa está crescendo, não é mais só a pousada. Agora tem a pousada e tem os restaurantes. Bora. Ela não se adaptou. E aí, terapia de casal, tal, terapia, conversa pra lá, conversa pra cá. Só que ela é muito organizada, como eu falei. E uma área que cresceu dentro da empresa foi a demanda de suprimentos. Então, não dava mais para ir no atacadão e comprar. Sabe? Eu tinha que pegar, tem que ter os fornecedores cadastrados, homologados, fazendo entrega, tudo com calendário, tudo certinho. Então, hoje ela é compradora. Ela, com aquele celular dela e o WhatsApp, ela resolve qualquer coisa. Pra você chegar a isso. Espera aí que eu vou falar aqui com o fornecedor, de repente chega lá. Então, hoje ela cuida da parte de compras da empresa. É importante dizer assim, eu faço mês, após 2 anos, literalmente 2 anos, e após esse período de pandemia, nós abrimos a nossa unidade do Farol. Então, hoje a gente tem uma unidade no Farol, do Zé Galeto Maria Pizza, e temos a da Pajuçara. Perto da Connect lá. A gente fica na rota ali, perto da rota ali também. Ali na Teiras de Azevedo. E a gente tá já indo para uma outra, porque o que ocorre? Dentro do meu negócio é importantíssimo o tempo de entrega. Então, as pessoas do Farol demandavam da gente e a gente não conseguia entregar, por 2 motivos. Tempo de entrega, qualidade da entrega, entendeu? E como o produto ia chegar lá. Tem contrato com empresas também, você, para fornecer? Tem. Marcos, se atenta aqui, viu? Tem sim. A gente tem uma empresa que fornece alimento lá na Connect. Depois do podcast, a gente pode até fechar negócio já. Perfeito. O meu suprimento já é aqui, inclusive. Eu forneço, eu não sei se vocês já viram na praia. Já é o segundo negócio que eu fecho nesse podcast. Tu fecha nada, só que fecha sou eu. Ele vai, eu fecho. Ele fecha. Eu não sei se você já viu na praia. Na praia tem uns promotores de venda de hospedagem. O pessoal tem o grupo Pratagi tem lá, o grupo do pessoal que trabalha ali no Ritz Lagoa da Anta também. Hoje quem fornece para essas empresas sou eu. É a minha empresa que fornece. E tem outros, o Yacht Clube Pajuçara, quem fornece sou eu também. Eu não forneço mais porque eu não tenho contratos grandes, maiores contratos, porque eu não tenho perna. Por quê? Porque nós nos especializamos no delivery. Certo. Entendeu? Eu faço mês, chegou a fazer mês de fazer quase 4 mil pedidos. Entendeu? Então é muito pedido. Entendeu? No delivery. A gente já fez, num dia, 177 pedidos no almoço. É muita coisa. Se você dividir a quantidade de hora aberta de 10 às 3 e pegar 177, dá um pedido feito e entregue a cada 2 minutos. Então, isso, como eu estava falando, o Farol demandava, a gente não conseguia. 2 anos depois, a resposta de Deus pra gente, inclusive, e pós-pandemia, foi no dia 28 de outubro de 2021, 2021, nós abrimos a segunda unidade no Farol. 100% paga, 100% quitada. E isso foi importantíssimo, porque a gente conseguiu crescer de uma forma que não penalizava a unidade de baixo, entendeu? A Pajuçara. Mas, voltando ao que você falou, nós não demitimos ninguém na pandemia. Nós, por conta da pandemia, né? Fizemos a regra do mais um dia, e eu comprava meus insumos para um dia. O que sobrava eu dividia entre meus funcionários. Até concluir. Por quê? Porque todo o capital que podia ter de capital de giro, ele foi queimado lá rapidamente. Imagina que quando eu abri meu negócio, há 2 anos e pouco atrás, eu comprava o óleo por menos de R$5. Hoje está 11. O feijão por menos de R$5. Hoje está 10, 11. E carne. Era R$21, hoje está quase 40. E o preço da marmita não cresceu não tanto consegue, assim. Exatamente. Você já matou a charada. Então, você não consegue... É uma atividade que eu não consigo transpor para o meu produto a margem que vai diminuindo, né? O valor do produto que vai aumentando. Sim. Entendeu? E isso é um xadrez. Você mexe para lá, mexe para cá. Então, o que ocorreu? O Zé Galeto começou antes da pandemia, pouco antes, passou a pandemia com muita perseverança, com muita resiliência, fazendo delivery.
O que, infelizmente, muita gente foi fazer delivery já na pandemia. E aí não dá, amigo. Não teve estrutura, né? Não tem. Não é algo muito simples você trabalhar, porque você tem que enxergar o seguinte. O que é a primeira coisa que um cliente vê no delivery? É o tempo de entrega. Sim. Se a entrega chegou dentro do tempo, ele já vai olhar a embalagem com um olhar melhor. Sim. E aí ele vai olhar a comida Fresquinha. com um outro olhar. Morninha. Exatamente. Mas pra gente, primeiro vem o produto, depois a embalagem, depois a entrega. O cliente ele avalia primeiro a entrega, depois a embalagem para chegar no produto. Verdade. Então, todo esse trabalho e mais envolver a logística, nos meus 4 primeiros meses de restaurante, o iFood torrou R$77 mil. O mesmo número lá dos cancelamentos. Então, o que é que esse número 77 me persegue? Por quê? Isso é importantíssimo, tá? É importantíssimo. E aí você falou da história da mentoria. Você que está assistindo e pensa, imagina abrir um negócio de entrega de comida e trabalhar com o iFood. O iFood vai sentar com você e vai dizer: você quer trabalhar com a sua logística ou com a minha logística? Você está abrindo um negócio, não entende de logística, você vai dizer: olha, com a sua logística... Né? Aí ele vai dizer: pronto, então o meu contrato com você, Erickson, que vai abrir o seu restaurante, é 26%. Caraca. Putz, É um muito sócio. alto. Muito alto. 26%. Aí você diz: mas está incluído o que nesse 26%? Não, está incluída a minha estrutura de logística e já os custos de cartão. Então, se você passar, já está tudo incluído. Até aí tudo bem. Aí você começa. Ninguém nasce no iFood de um dia para o outro fazendo 130 pedidos como eu faço. Numa operação só no almoço. Estou falando só do almoço. Você vai fazer 15, vai fazer 20. Aí o iFood vai chegar para você e vai dizer o seguinte: Ô Erickson, para você ficar conhecido, é importante você dar a taxa grátis. Aí tudo bem. A taxa grátis hoje está começando R$ 6,99. Quando você dá a taxa grátis, quem é que paga essa taxa grátis? Você. Então você tem os 26% que você tem que já colocar no teu markup. Tem que colocar agora a taxa grátis. E aí vem os benditos dos cupons. E, cara, você ainda não tem relevância dentro da plataforma. Bora dar 10 cupons no seu horário de operação para novos clientes, como uma forma de você investir no marketing. E tudo isso sai do seu bolso. E tudo sai do seu bolso. Caramba, é o famoso CAC, né? É o custo de aquisição do cliente. Então, no seu custo de aquisição do cliente, bora botar R$10 aqui de cupom, que é para o cliente conhecer o seu produto. E aí, se o seu produto se garantir, esse cara vai fazer outro pedido depois, que não vai ter esse custo, e você tá tudo certo. Entendi. Agora, vamos fazer uma continha rápida. Numa compra de R$40. Você comprou R$40, um pedido, você já perdeu 26%. Bora botar 25% para arredondar a conta. Já caiu 12,5%, né? 12,5% já ficou. Aí você dá um cupom de R$10, que é para o cliente conhecer o seu produto, o seu CAC. Aí já vai 22,5%. E aí você dá a taxa grátis, que na época era R$4,99. Então já fechou R$30. Então, num produto de R$40, R$30 ficou no caminho e R$10 é o que vai ficar para você tirar todos os seus insumos, seus funcionários, a embalagem, tudo. E eu achando aquilo maravilhoso. Eu achando maravilhoso. Cara, tem 30 motos do iFood aqui na porta, né? Fazendo no Instagram. Cara, eu tô aqui com 30 motos no iFood aqui na porta. A galera tá adorando Zé Galeto, tudo. Cara, e outra, outro detalhe. Na época, você era D mais 30. O que é isso? Você vende 30 dias para receber. Então, você segurou a operação 30 dias para receber descontado todos esses custos. Caraca. Aí eu vendi, tipo assim, quando começou a bombar mesmo, eu vendi 40 mil. Aí quando veio o repasse, eu, pelo amor de Deus, 12.800. Eu digo, já ficou 28. Aí ficou 28. Eu digo, não, rapaz, mas... E aí eu falei com o cara, e outra, você no começo não tem o suporte de um executivo do iFood. Você só fala no chatzinho lá. E não tem ninguém para lhe ensinar. Você aprende apanhando. Então, nos 4 meses, isso me custou 77 mil. Putz. Foi que aí quando eu digo, não, agora peraí, vamos fazer conta aqui, porque o negócio não tá vendendo, mas não tá ficando. E foi quando chegou também, repara, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. No 5º mês foi quando veio a pandemia. Foi quando eu não tinha mais o que queimar. Por que eu tava queimando o quê?
Eu estava queimando caixa que entrava da pousada em janeiro, a pousada vendeu bem e eu mantendo o funcionamento do restaurante. Famoso capital Entendeu? de giro. O meu capital de giro tá vindo da outra operação, mas a outra operação parou. Em março, eu não tinha de onde tirar. E aí, quando eu fui trabalhar com meus entregadores, aí cai para 12,5% a taxa do iFood. Entendeu? E aí eu consigo dar uma taxa, eu consigo chegar aqui, por exemplo, a 1 quilômetro, eu coloco lá, taxa grátis 1 quilômetro. 2 quilômetros, eu boto uma taxa de R$2. Então, eu não preciso trabalhar com entrega mínima de R$ 5,99 do iFood. E a gente percebe que, assim, todo empreendedor, ele tem a asma, né? As manhas, vai aprendendo e aperfeiçoando ali dentro da trajetória. Pessoal, estamos aqui. Rapaz, o tempo fluiu, cara. Que história boa aqui. A gente tá aqui com o Fábio Farias. Fabinho. Empreendedor, empresário, Galeto, turismólogo, um homem realmente obcecado, né? Obstinado, assim, pelo trabalho, né? Pela dedicação. E, assim, particularmente, para mim, é um dos caras mais humanos que eu conheço. Um mentor, um conselheiro, um amigo que eu tenho aqui, que é muito especial, ele. E eu entendi a relação aí da sua esposa no negócio, também muito bacana. Então, assim, essa expressão, né, de dedicação. E, assim, um cara totalmente abnegado também, né? No sentido de honrar e prestigiar os seus colaboradores. Mas a gente sabe que nessa variável tem uma coisa chamada gestão de pessoas, que toda vez que a gente tem essa demanda, sempre vai ter muitas variáveis, né? Muitas complexidades. Então, todos nós aqui nessa mesa temos uma experiência de liderança, né? De gerenciar equipes e motivar times. Na sua concepção, né, Fabinho, como você lida com esse tema, né? Até também acho que por muita influência do Flávio, né, dentro desse processo de treinar pessoas, de preparar pessoas, de ter essa obstinação, até que o cara também galgue outros patamares de vida, porque muitas vezes o cara é churrasqueiro, passa churrasqueiro a vida toda. Então, assim, como é que você lida assim com gestão de pessoas, né, de otimizar, de tornar um time vencedor, porque exige essa gestão contínua, né? Até porque isso também afeta no resultado, né? Se você não tiver um time com a mesma visão, com o mesmo propósito, com a mesma dedicação que o líder, também o negócio não prospera, vai viver ali enxugando gelo, né? Com tantos desafios. Como é que você lida com esse tema e qual o recado que você passa para nós como empreendedor, como empresário, ao longo dessa trajetória como empresário, mais de 10, né? Fora, empreendendo dentro dos negócios. Então, eu tenho um relacionamento muito aberto com a minha equipe. Eu sempre coloco para eles, o funcionário, o colaborador, muitas vezes ele diz, eu trabalho para o Erickson. Eu trabalho para o Fábio. Não, você não trabalha para o Erickson. Você não trabalha para o Fábio. Você trabalha com o Erickson, dentro da empresa. Você trabalha com o Fábio, dentro da pousada ou dos restaurantes. Porque o com, ele é muito mais forte do que o para. Né? Se eu tô dentro da minha empresa, eu tenho um cara que ele é fora de série, que é o cliente. O cliente, a gente tem hoje lá implantado um mantra. Pessoal, diferente do cliente ter sempre a razão, o cliente é a razão de existir. Ele pode nem sempre ter razão. Acontece muito isso no segmento de alimentação que eu trabalho, acontece muito. Eu tenho 200 exemplos aqui de clientes que deram golpe na gente. O cara pede pelo iFood e depois cancela o pedido. Entendeu? E o pedido foi entregue. Ainda tem isso, né? Aí ou então o cara descobre como enrolar ali no iFood e faz. Todo pedido do cara é o primeiro pedido com cupom. Aí quando a gente vai descobrir, o cara tá fazendo uma mutreta ali para todo pedido dele, ele pega aquele cupom de primeiro que o iFood coloca e o cara... Então, esse cara, ele é o nosso cliente, mas ele não é a razão da nossa existência. E nem sempre ele vai ter razão. Mas o cliente em si, aquele cara que prestigia a nossa empresa... Eu tenho uma cliente que ela tá em uns 315 pedidos. 315 pedidos. Diana é o nome dela. Inclusive, quando ela fez 100 pedidos, eu fui levar pessoalmente. No domingo. Né? Aí, imagina, eu cheguei domingo de máscara na casa dela. Aí a filha dela que veio, né? Eu disse, não, olha, eu queria conhecer a dona Diana. Aí a menina gritou, mãe, o entregador quer lhe conhecer aqui. Aí saiu o esposo da mulher. Sim? Pois não, me desculpe, senhor.
Aí eu tirei a máscara, eu sou o Fábio, proprietário aqui, que a dona Diana é a melhor cliente que eu tenho. Eu vim trazer aqui um suco, uma água de coco, além de conhecer ela pessoalmente. Pelo amor de Deus, você que é o dono do Zé Galeto, eu não aguento mais essa comida, minha mulher não quer cozinhar mais. Durante a semana no emprego dela, e no final de semana ela pede em casa. Boa. Aí ela é gerente de um salão de beleza grande daqui, sabe? Ela trabalha muito, então ela não... E aí ela disse, dona Diana, vem cá, aqui tem o Fábio tá aqui, o dono do Zé Galeto. Ela veio, ô Fábio, desculpa, não tá arrumado. Mas veja, é uma relação de confiança. Uhum. Ela confia no nosso serviço, no nosso produto, e a gente agradece a existência dela. E isso, a primeira coisa que eu faço para o colaborador é que ele entenda isso. Que nós juntos, em função de fazer um bom trabalho, de fazer um trabalho com excelência, vamos conseguir conquistar, seja para alguns o salário, que é o que você falou anteriormente, cada um tem a sua ambição. Não tem problema nenhum, a ambição do cara é que ele recebeu o salário dele, fazer o churrasquinho com a esposa dele, pagar aqueles compromissos que ele tem e ser feliz. Felicidade não tem preço, né? E felicidade é um momento, o cara diz que a felicidade é um momento entre duas tristezas, né? Porque ninguém é triste a vida toda, ninguém é feliz a vida toda. Vai ter alguma coisa ali que vai acontecer. Isso não tem problema nenhum, joia. Mas o que eu coloco, o que eu tento passar para os colaboradores é que um colaborador, pronto, eu tenho camareira que já virou recepcionista, que eu já ia promover ela para gerente para reservas, na pousada. Ela chegou para mim e disse, não quero. Chegou e disse assim, não, eu não quero. Mas você vai ganhar mais. Você vai ter um variável agora maior que você não tem na recepção. Mas eu não quero, seu Fábio. Eu estou bem aqui na recepção. E eu tenho que respeitar a decisão dela. É a meta de vida. É a meta da vida dela. Não tem nada de errado. Tudo bem. Não... Agora, como eu tenho um funcionário que era recepcionista, hoje é supervisor do restaurante, e a meta que eu tenho para ele é de abrir a unidade do tabuleiro e ele ser meu sócio na unidade do tabuleiro. Eu tô Jobson Mendes. Se prepara, Jobson. Tamo junto, Jobson. Entendeu? Então, boa. Eu tenho outra colaboradora que era atendente, virou supervisora do restaurante, eu tenho a meta de abrir a serraria com ela. Sâmia se prepara. Entendeu? Então, quer dizer, isso eu coloco... Padrão Flávio Augusto aí. Então, é o meu padrão também, pô. Tá roubando a minha ideia também. Mas não pode ser discurso. Não, mas é massa porque nós empreendedores, nós pensamos muito parecido, pô. Isso é muito bacana, eu acho isso muito massa. E não pode ser discurso, entendeu, Edson? Tem que ser uma coisa que o cara sinta que é verdade. Mas, cara, é verdade. Você não tá fazendo nenhum trabalho só de bonificação, não. Qual é a razão disso existir? A grama realmente cresce, fica verdinha aos olhos do dono. Exato. Então, o que acontece? Você não vai poder estar em todas as suas operações. Então, você pega um cara que você sabe que já trabalha absurdamente, bota esse cara para chefiar uma operação sua e dá uma parcela de sociedade a ele. Sim. E aí, o que acontece? O cara se torna dono e o negócio vai. É isso que eu quero fazer dentro da minha empresa, a mesma coisa. E tem outro detalhe. Quando eu coloco para eles que... Eu fiz uma pergunta esses dias para eles. Que eu agora estou fazendo com mais frequência. Você hoje é igual, pior ou melhor profissional e pessoa agora do que quando chegou aqui na empresa? Sou melhor. Profunda. Entendeu? Você é melhor. Você tem mais habilidades? Tenho. Quanto você pagou para ser melhor? Eita, não pagou e recebeu, não foi? Então, e esse valor, muitas vezes, a gente não enxerga. Não mensura, né? Não mensura. Entendeu? E eu coloco isso para eles. Porque, veja, não foi fácil. Durante essa pandemia toda que a gente viveu, teve vários meses de não ter o salário na hora, inteiro, ter sido picado. Entendeu? E o cara tá lá comigo, eu dizer, bicho, é o seguinte. Mas ele sabia que não tinha o salário dele, mas eu não tava luxando, viajando, gastando o que entrava para a empresa, não. Eu tava ali junto com ele. O bicho aqui tá assim, vou me privar disso, vou privar daquilo, colocar mais dinheiro na empresa, ver de onde levantar, ver se ele levanta o empréstimo. Por quê? Para que ele visse que a coisa era real. Porque a diferença do discurso para a prática é que quando você só faz o seu discurso, o cara vai dizer na sua cara que você é mentiroso. É verdade. O cara vai dizer, bicho, o que aquele cara fala ali não é... Famosa hipocrisia. É hipocrisia, exatamente. O cara, não, tá tudo certo na casa dele, andando de carro de luxo, viajando, indo para restaurante, fazendo aquilo, e aqui na empresa a gente tá comendo pão que o diabo amassou. Então eu desafio qualquer um dizer que eu vivo isso. Pessoal,
Estamos aqui. Tá muito bom esse bate-papo no Potência Podcast. Mais uma mentoria. Estamos aqui no minuto final aqui, mas eu queria passar a dobradinha aqui pro Érico Henrique para poder fechamento. E aí também encerrar com o nosso querido Fábio, ele deixar 2 dicas, 2 conselhos, né? 2 estratégias, né? Um pouco de mentoria aqui final também, porque foi uma grande aula e eu gosto muito que é um cara de resultado, né? Não tem discurso, é trabalho duro, é pé na lama. Acho que todos nós aqui é esse trabalho dedicado de metas obstinadas e de dormir pouco e realmente ir para execução. Mas eu queria muito agradecer, Fabinho, pelo carinho de ter topado aqui. É uma plataforma que a gente fica muito feliz porque a gente vê carinho, comprometimento, né? O podcast é para o pequeno, para o grande, para o intro, para todo mundo. Verdade. Para poder a gente ter essa junção aqui. Passa a bola pro Érico e a gente faz um encerramento aqui. Ô, Lucas, deixa essa câmera aberta aqui do meio, por favor. Ô, Fabinho, olha como fica bonita a logomarca ali, ó, naquela TV. Fica linda, tô vendo. Fica massa, né? Tá me seduzindo. Ó, presta atenção, vai aparecer a Connect, ó. Se liga, ó. Se liga que esse podcast tá só começando agora. A gente tá no programa número 9, é? 10? Para por aí, 10. E a gente, dos 20, e a gente, assim, tá só começando. E isso aqui tem a proposta de ser o maior podcast do mundo. Já é. Porque aqui a gente vai mesclar todo mundo. Aqui a gente vai trazer pequeno empreendedor, como a gente já trouxe o pequeno, o grande, trouxe o Rafa Falcão, que é o maior palestrante do Brasil, de marketing, trouxe a Ana Deise, que sensacional. Tem o Carlos Jorge e todo mundo. Então, assim. Mas isso foi só uma sedução. Mas, cara, fantástico, porque assim, até pra gente mesmo, você que chegou agora no fim do programa com a gente, você teve a oportunidade, mais uma oportunidade de ter uma mentoria sobre o negócio, agora sobre o ramo alimentício, sobre o turismo, com o Fábio aqui. Muito obrigado, Potência, por isso, tá? Mais uma vez a gente mesclou informações e pensamentos de um empreendedor e foi muito bacana. Foi muito bom conhecer a sua história. E aí, cara, deixa aí uma dica para o nosso público sobre empreendedorismo. Você já deixou diversas, mas encerra da forma que você quiser. E pra gente te encontrar o Zé Galeto, Maria Pizza, onde é que a gente encontra nas redes sociais, o arroba, tudo certinho. Na próxima, manda um galeto essa pra nós também. Pode ser. Essa hora não vai ter galeto, mas uma pizza eu prometo que eu mando. Não tem problema. Então, eu tenho uma coisa que também me marcou muito na pandemia, foi algo que eu acho que todo empreendedor não pode virar o rosto, que é o seu lado social. Algo que me engrandece muito desde o primeiro momento que eu tive envolvimento com a ação social, que foi no Manda Ver, é ser conselheiro do Manda Ver. Mas durante a pandemia, eu achei que ao final da pandemia, nós estaríamos mais humanos. Nós, eu digo, enquanto sociedade. Uhum. Infelizmente, eu não tô vendo essa humanidade toda tão aflorada. Mas eu saí para trabalhar todos os dias da pandemia. Eu só não trabalhei 18 dias em que eu tive Covid. O Covid, a gente começou a ter os primeiros casos aqui já em março. Quando foi final de abril, eu já estava com Covid. E Covid ali naquele começo era pior do que uma lepra. Porque as pessoas estavam com muito medo. E eu fiquei isolado na minha pousada, no meu escritório, com medo de que vazasse, até porque eu digo, não, o povo vai deixar de pedir até a comida, né? Uhum. Nem o delivery vai funcionar. Pô, o Fábio tá com Covid, então nem vou pedir. E eu fiquei lá 18 dias. Era pra ficar 14, né? Mas eu dei uma lambuja de 4 dias, que eu fiquei morrendo de medo de chegar perto dos meus filhos. Eu digo, não, 14, vou ficar mais 4 aqui, já tô, né? Uhum. E no 10º dia eu tive uma crise de pânico. Porque eu tava achando que tava com falta de ar, sabe? E desci. Eu saindo assim pela porta e meus funcionários correndo, né? Da galeteria. Entrei no carro, fui pra Santa Casa. Cheguei lá, o cara disse, cara, você tá tendo uma crise de pânico que você nunca viveu tanto tempo confinado no mesmo lugar. E aí me deu um sossega-leão lá, eu dormi. No outro dia acordei. Ele, volte para o seu isolamento. Faça uma rotina. Eu vou ler, eu vou ver uma série, eu vou dormir. Mas crie uma rotina porque você ainda tem alguns dias e é importante para você. E isso eu vivi dentro do meu escritório com ar-condicionado, com frigobar, com comida a hora que quisesse, apesar de não sentir nem o aroma, nem o sabor, mas tinha, com banheiro privativo, com todo o conforto que eu podia ter. Com telefone para ver meus filhos fazer uma chamada. E nós tínhamos irmãos que não tinham nada disso. Que não tinham sequer o que comer. E nós no Zé Galeto, a segunda-feira a gente fecha. E eu falei com a minha equipe, eu digo, cara, a gente precisa fazer alguma ação, porque tem muita gente precisando. E nós
nós fornecemos mais de 2.000 marmitas para comunidades, tanto lá no Vergel, como nas praças, como a Garis. Os caras estavam trabalhando todo dia, pô. Os caras estavam na rua todo dia. Então eu passava o carro do lixo, eu ia atrás, eu disse, bicho, já comeu hoje? Não, toma aqui uma pizza. Toma 2 pizzas. Para porteiros de prédio, alguns porteiros de prédio a gente deu. E isso era algo que a gente fazia com muito prazer. Mas que quando a gente chegava, eu lembro que tem um senhorzinho que ele dorme na guarita do Bradesco, na Rua do Sol. Toda noite ele tá lá, o senhorzinho. Eu levava pessoalmente, eu levei com meu filho, levei com minha filha. E eu fui entregar comida para ele, ele disse assim, que Deus lhe abençoe, ele lhe prospere. Mas ele disse aquilo com uma palavra de tanta sinceridade, de tanto assim, sabe? Que eu disse assim, rapaz, ele já fez muito e continua fazendo pela minha vida, pela vida da minha família. Nós atravessamos a pandemia e outro fato importante, o meu pai tem 81 anos. Ele tem um marca-passo implantado no CDI, cardíaco, diabético e hipertenso. Ou seja, é o pacote completo para a Covid, é pegar e morrer, né? E o meu pai, ele estava com uma tosse muito intermitente, muito forte, e eu levei ele para a UPA, e na UPA ele ficou na ala de Covid. Eu não pude ficar com ele. E a tosse não passava. De lá ele foi para Santa Casa e ficou na ala de Covid. Mas eu já consegui ficar com ele. Ele ficou internado 12 dias. No final não era Covid, era refluxo. E o meu pai não pegou Covid, velho. Caramba. Entendeu? Então Deus ali fez toda a generosidade que eu precisava. Meu pai eu atravessei a pandemia e graças a Deus não perdi ninguém próximo. Meus negócios sobreviveram aos trancos e barrancos, mas sobreviveram. E eu não tenho sombra de dúvida que naquele período em que a gente estava olhando para os menos favorecidos, o pai estava olhando. Ele estava dizendo, vá, meu filho, siga. Uhul! Parabéns, Fabinho. Deus te abençoe, meu irmão, viu? A sua emoção, ela só transfere realmente o que a gente escreve e fala todos os dias aqui. Deus te abençoe, continue te abençoando, que o Eterno, como diz o meu amigo Carlos Jorge, possa abençoar cada vez mais o Zé Galeto Maria Pizza. E se você quiser encontrar o Zé Galeto Maria Pizza nas redes sociais... @ Zé Galeto Maria Pizza, @ Pousada Vila Pajuçara, e o meu eu esqueço, bicho, porque eu mudei aqui recentemente. Mas vamos esperar. Não, mas o meu é fácil, peraí. Porque eu mudei, que a história do Fabinho tava dando... Fábio Farias.Lima. Fábio Farias, @Fábio Farias.Lima. Então é isso. Foi muito bom terminar com essa emoção, viu? Que Deus te abençoe. Amém. E continue iluminando cada vez mais seus passos. E você, muito obrigado por mais uma vez ter acompanhado até aqui. Mais uma mentoria, finalizada com mais emoção, que esse podcast sempre traz para você. Espero que tenha servido muito para poder você começar ou então continuar o seu negócio. Deus te abençoe e até a próxima. Tamo junto, pessoal. Amém. Mais Obrigado, um Potência. pessoal. Obrigado, de verdade. Valeu. Valeu.